Caminhando Jesus junto ao mar de Galileia, viu dois irmãos, Pedro e André, e chamou-os dizendo: "Vinde comigo, farei de vós pescadores de homens." Celebramos hoje a festa do Santo André, apóstolo, dos primeiros apóstolos do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos suplicamos, Deus onipotente, que, assim como o apóstolo Santo André foi na terra pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, seja também no céu poderoso intercessor junto de vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e se acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça, e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor
não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem não acredita? E como hão de acreditar naquele de quem não ouvirão falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? Está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, como Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A fé, portanto, vem da pregação. E a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto, não a teriam ouvido? Ao contrário, como diz a Escritura, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O refrão do Salmo responsorial: a sua mensagem ressoou por toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite a dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem ressoou por toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem ressoou por toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. E eles desceram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, descendo o barco e o pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus chama os seus primeiros apóstolos, Simão e André, Tiago
e João, irmãos pescadores. E eles, Simão, André, Tiago, João, certamente tinham uma rotina, tinham trabalho, tinham ocupações, tinham família, tinham compromissos, tinham preocupações. No entanto, eles imediatamente deixaram as redes, a barca e o Pai e seguiram Jesus. O exemplo desses primeiros apóstolos mostra-nos que a rotina, o trabalho, as ocupações, os compromissos, as preocupações da nossa vida não são o impedimento para que sigamos a Jesus e vivamos os seus ensinamentos. Deixar imediatamente as redes, a barca e o próprio Pai significa que Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós, para a nossa família. E por tudo isso, Ele, Jesus, tem a primazia, tem a prioridade nas nossas escolhas. Jesus chama-nos a ser pescadores de homens. Jesus deseja que o nosso coração esteja livre, livre de tudo, livre de todos, para que possamos segui-lo. Segui-lo através da nossa fidelidade a Ele e também através da nossa fidelidade aos outros. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso,
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Deus onipotente, com estes dons que vos apresentamos na festa de Santo André, a humilde oferta de nós mesmos, e transformai-os para nós em fonte de vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifica estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Tomás e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, Santo André, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dê ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Este é o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos nós, os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. O corpo e o sangue do Senhor nos guardem para a vida eterna. Amém.
Disse André a Simão Pedro, seu irmão: encontramos o Messias, que é Cristo. E André levou a Jesus. Oremos. Fortalecei-nos, Senhor, pela comunhão do vosso sacramento, para que, a exemplo do apóstolo Santo André, trazendo sempre em nós os sofrimentos da paixão de Cristo, mereçamos viver com Ele na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.